Bom dia. Se eu tivesse que dar só um conselho, seria aprender a meditar. Quando eu comecei a empreender, a meditação me ajudou muito, me ajudou a me conectar comigo mesmo, a entender e destravar o potencial criativo para fazer o que eu já estava querendo há muito tempo, que era trabalhar com tecnologia, trabalhar em um projeto que conseguisse impactar milhões de pessoas. E a meditação é uma forma, uma técnica que te ajuda nisso, né? Te ajuda a você observar a si mesmo e a encontrar essas respostas. E também te ajuda a observar o que está ao redor. Então eu comecei a observar de uma forma muito mais precisa a natureza e ver correlações claras que ela tem com a tecnologia. Então, a gente tem muitas tecnologias que são inspiradas na natureza, como, por exemplo, redes neurais artificiais, que é uma integrante da inteligência artificial, que ela se inspirou basicamente nos neurônios. Outras tecnologias, por exemplo, que se inspiram na formação de aves ou formação de peixes. Então, as tecnologias que são desenvolvidas são muito inspiradas na natureza. E isso também me fez observar que uma tecnologia que a gente tem há milhares de anos, que é uma das mais geniais e que leva o grande diferencial do ser humano perante os outros animais, que é a linguagem. A linguagem é uma tecnologia incrível, que permite com que os conceitos que estão aqui na minha cabeça vão até a cabeça que estão aí de vocês sentados. Ela é tão grande que permitiu a gente chegar até aqui, ter o Elon Musk construindo foguetes para ir para Marte, enfim, pensando em coisas geniais. E ela, ao mesmo tempo que leva a humanidade para frente, ela é o grande vetor de discórdias, né? Então, os grandes problemas que a gente enfrenta na humanidade normalmente são oriundos de problemas de comunicação. Então, haja vista guerras, problemas da empresa, vocês provavelmente já tiveram um problema com a sua família por conta de alguma discussão boba no grupo de WhatsApp, por exemplo. Então, problemas de comunicação ele lida com questões muito sensíveis. E, por exemplo, na ONU, você não pode ter um desalinhamento. Imagina se você tem um desalinhamento entre países que estão ali conversando. Então, é muito importante passar essa mensagem de forma precisa e clara. Tanto é que na ONU se gasta milhões e milhões de dólares todos os anos só em traduções. E tem um texto do Michael Stevens, que é de um canal do YouTube Vsauce, que eu curti muito, que ele fala que nós somos a geração que nasceu muito tarde para explorar a Terra, muito cedo para explorar o espaço, mas nasceu no momento certo para explorar o potencial da linguagem. E como que a gente consegue explorar a linguagem mais a fundo? Pegar a tecnologia que a gente tem e começar a explorar esse potencial? É muito complexo e para isso a gente precisa entender como que um diálogo funciona. Então, para você ter um diálogo, você precisa estar inserido num contexto compartilhado, ter uma linguagem compartilhada, ter uma interface, onde as partes consigam trocar informações com os objetivos que elas têm, claro, em mente. Para fazer isso com a máquina, a gente precisa observar esses mesmos elementos. Precisa ter um mesmo contexto, entender esse contexto, ter uma interface compartilhada, ter uma linguagem. E foi nesse escopo que eu comecei a desenvolver minha primeira empresa. Então, em 2011, literalmente do meu quarto, comecei a pensar num projeto, um MVP, um projeto pequeno, comecei a prototipar em cima disso, consegui licenciar para a Editora Abril, foi um sucesso gigantesco. Isso interessou um investidor que colocou dinheiro na empresa, eu consegui contratar pessoas geniais para conseguir, literalmente, aí no porão da minha casa, né, aumentou um pouquinho, desenvolver mais essas tecnologias. Então, a gente começou a trabalhar com processamento de linguagem natural, que é a área da computação que permite com que as máquinas consigam entender linguagem natural e falar de forma natural com os seres humanos. E o machine learning, que é a capacidade que o computador tem de aprender com esses padrões. Então, são partes integrantes da inteligência artificial. E a gente começou a desenvolver coisas muito fodas, desculpa a palavra, mas já falaram várias vezes aqui, nesse ramo.
fui para os Estados Unidos, comecei a mostrar o produto que a gente estava fazendo, genial. Fui para Nova York, apresentei, estava tudo indo muito bem. Aí, quando eu voltei para o Brasil, dia 17 de dezembro de 2013, eu recebi um Pelé, uma rasteira, um calote do meu investidor. E então, eu tive que mandar todo mundo embora e multipliquei minha conta bancária por -1 e fiquei, literalmente, tá? E fiquei perplexo com tudo aquilo, porque a gente estava num momento muito grande, fazendo algo incrível, e aí veio esse negócio inesperado, que foi oriundo de um problema também que eu estava tentando resolver, alinhamento de comunicação com o investidor, né? E aí volta para o primeiro ponto, de você entender o que você quer fazer, se entender e ter a resiliência para continuar. Isso foi muito importante, porque eu estava num limiar para voltar para o mercado, ou enfim, resolver minha situação financeira. Mas eu decidi perseguir e continuar empreendendo. Consegui montar de novo a startup no mesmo porão, só que com um time diferente, consegui um novo investimento, e a gente começou a construir com um objetivo similar, as mesmas tecnologias. E que hoje é a Nama, que a gente está trabalhando com uma visão um pouco mais clara para permitir um amanhã mais simples, resolvendo interações complexas. O que eu quero dizer com isso? Quem aqui já teve problema com atendimento ao consumidor? É um saco. Ninguém gosta de receber ligação, ninguém gosta de ficar no call center, ninguém gosta de perder tempo para pedir a segunda via de um boleto, enfim. Então, a gente começou a usar essas tecnologias para resolver problemas que são muito claros. Então, a gente desenvolveu uma plataforma que permite automatizar conversas em vários canais. Então, você consegue falar de forma natural com esse robô que chama chatbot, né? E ele consegue também estar em mensageria, você consegue até fazer compras dentro dele. Mas a gente não deixou o fator humano de lado, a gente também usou a inteligência artificial para empoderar o atendente humano na linha de frente do atendimento, né? Então, a gente trabalha com o chatbot, que é uma questão totalmente automatizada de atendimento, e com sugestão por inteligência artificial para o atendente, para ele saber quais são as melhores respostas para se dar naquele contexto. Então, a máquina ela vai aprendendo com tudo isso, ela vai ficando mais inteligente a cada nova interação. Então, se a gente combina esses dois pontos, a gente consegue automatizar 90% do atendimento, o que é muito incrível. Então, a gente está num momento da tecnologia, da evolução tecnológica, que a gente consegue chegar em uma taxa extremamente alta de automatização. Ou seja, reduzindo aí fricções que você pode ter na sua experiência com o seu consumidor, ou, enfim, na sua experiência com a empresa que você está se relacionando. E um caso prático, que também foi muito interessante para a nossa empresa, a gente entrou num programa do governo do estado para startups, e a gente teve a possibilidade de desenvolver uma aplicação para o Poupa Tempo. E no Poupa Tempo a gente viu que as pessoas curtiram muito o nosso projeto e o nosso produto lá dentro. Então, você consegue tirar dúvidas e agendar documentos. O Poupa Tempo, para quem não conhece, é um shopping center da burocracia que você vai num lugar só e consegue resolver todos os seus problemas. E tirar documento, carteira de motorista, enfim. Só que muitas pessoas iam até lá sem agendar, porque é muito complexo, é complicado, não consegue ligar, não funciona o site, enfim. E imagina você atravessar a cidade para ir até o Poupa Tempo, gastar condução, chegar lá e não conseguir ser atendido por conta de um agendamento. Então, o Poupinha, como foi chamado esse chatbot, conseguiu ajudar muito. Em 9 meses, foi trocado mais de 40 milhões de mensagens, mais de 1 milhão de atendimentos, de agendamentos foi realizado pelo Poupinha, e uma média de 8 mil usuários todos os dias usando o robô. Mas como que a gente mede que isso foi um sucesso mesmo e não só números, porque Poupa Tempo é gigante, então tem muito número. Foi o número de mensagens de agradecimento que a gente teve. Foram mais de 160 mil mensagens de obrigado e até mesmo de Deus abençoe para a inteligência artificial. Então, são pessoas abençoando literalmente um pedaço de código. Então, você está tão desesperado, você está numa situação... Você não quis ter sido roubado, você não quis ter perdido bêbado o seu RG. E aí você vai lá e tem que passar por uma tortura infinita no atendimento. Não, você pode com 4 mensagens agendar e ir lá no Poupa Tempo e retirar.
Então isso foi muito massa. Eu vi no log essas mensagens e falei, como assim estão dando Deus abençoe? Vamos procurar mais. Aí eu vi que eram muito mais pessoas falando isso. Esse projeto impactou tanto que a gente apareceu bastante na mídia. A gente deu um evento que o governador foi no evento na nossa startup, lá no nosso escritório, né? Então isso conseguiu impactar bastante e a gente começou a ganhar notoriedade e rampar vendas e escalar. Então, hoje a gente tem um time de 20 pessoas, um time diverso, tem um americano, tem cachorro, enfim, tem uma galera que trabalha para desenvolver cada vez mais esse potencial que a gente tem da linguagem. Então, mas sem perder essa raiz de se conectar. Então, recentemente a gente fez uma viagem, todo mundo junto aqui para Monte Verde, onde a gente ficou parando para pensar, como que a gente consegue se inspirar cada vez mais na natureza e aplicar isso no nosso dia a dia. Então, a gente está com mais de chegando a 20 clientes, crescendo 20% ao mês, atendendo empresas que vão desde startups, a bancos, a grandes comércios. E isso tudo, assim, eu não imaginava seguir de uma forma tão jornada do herói, assim, digamos assim. Porque se você se ferra lá atrás, você dá uma desanimada, dá uma baixada. Mas você conseguir dar a volta por cima e perseguir aquele objetivo, claro, e aí que volto para a meditação, de você... Porque é um instrumento, é uma tecnologia a meditação, assim, digamos assim, né? É uma ferramenta que vai te ajudar nisso. E deixar claro onde que a gente tem que desenvolver e conseguir perseguir esse caminho com perseverança. E hoje a gente está com uma ideia de internacionalizar, então eu estou saindo do Brasil esse mês, então daqui a 10 dias vou estar indo para o Canadá, expandir a empresa internacionalmente, com essa ideia de expansão internacional. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas, enfim, é muito legal tudo isso que aconteceu, cara. E tudo isso girando em torno da linguagem, de desenvolver uma tecnologia que agora a gente compete diretamente com grandes players como IBM e Microsoft. Então, isso é muito legal, competir com uma empresa gigante como a IBM, sendo brasileiro e saindo literalmente de uma ideia que saiu literalmente do quarto da minha casa. Obrigado.